Nós somos estudantes do curso de Psicologia, estamos no segundo semestre e nós vamos falar um pouco sobre a psicologia escolar. Nós entrevistamos 2 psicólogos, um da rede municipal e uma da rede estadual. Eu vou conversar com vocês um pouquinho a respeito do municipal, né? Dentro do que a gente viu, me chamou a atenção o fato de que o municipal é concursado. Na cidade de Praia Grande, que é onde esse psicólogo atua, são 78 escolas para 3 psicólogos, em média de 56 mil estudantes, mais ou menos uns 4 mil funcionários, né? Então existe uma diferença muito grande da quantidade, da necessidade, né, para o que tem de profissional para trabalhar. É que o psicólogo ele fica muito no ambiente SEDUC, levantando talvez projetos para serem executados, seja pelos docentes ou pela equipe gestora. Ele é mais um estrategista de projeto. Parece que ele não desenvolve um trabalho em loco nas unidades escolares. Assim, ele pensa em estratégias para que os docentes e a equipe gestora possam atuar de alguma forma para poder executar aí essa questão de controle emocional, do equilíbrio, minimizando os conflitos internos. Acaba trabalhando apenas com os professores, né? Porque eles entram no HTPC e dão algumas palestras, fazem algum tipo de trabalho com os professores. Com os alunos, eles também efetuam o trabalho, também efetuam nesse modelo de grupo, onde eles fazem palestras também, ou no PDA, né, que é o teatro que a gente tem na cidade, ou na própria SEDUC. E atualmente eu participei de uma ação que foi feita dentro da escola, na sala de aula com os alunos, mas eles não conseguem alcançar todos os alunos, isso realmente não é feito. Por conta da quantidade de escolas que eles têm para atender, o vínculo que seria necessário não existe, porque é muito adolescente, muita gente para ser atendida dentro desse período. Que é diferente do Estado, porque o Estado é uma empresa terceirizada, a psicóloga ela não é efetiva, ela é contratada de uma empresa, porém ela recebe um bloco de 8 unidades escolares. Então, teoricamente, a cada 15 dias ou uma vez por semana, dependendo da demanda desse grupo de escolas que ela recebe, ela consegue ir pelo menos uma vez por semana, a cada 6 horas, para executar um trabalho, junto com os alunos, junto com o corpo docente e até com a própria comunidade escolar. Então, ela consegue assistir aula em salas onde são mais conflituosas, para poder levantar algumas abordagens que os professores possam trabalhar depois. Ela participa dos ATPCs, que são as reuniões pedagógicas com os professores, realizando atividade de descompressão, analisando alguns alunos mais complexos. Ela também recebe, pela plataforma Conviva, né, demandas que a própria equipe gestora gera aí de alunos que precisam de um atendimento, sejam por conflitos, por bullying ou por atendimento psicológico. Então ela tem essa demanda melhor. Embora os dois sejam psicólogos, eles têm funções bem diferentes. O psicólogo da rede municipal, ele age como uma espécie de orientador, né, docente, trabalha coletivamente com os alunos, em grupos, imagino, grandes, porque é uma demanda gigantesca para poucos profissionais de psicologia. E a psicóloga do Estado, ela tem uma questão de campo, que me chamou muita atenção na entrevista. Eu falei, inclusive, que é necessário meio que ter até um certo conhecimento de antropologia, de pesquisa de campo, porque ela vai até o local, ela frequenta a sala de aula, ela vive o ambiente, né? Então ela acaba ficando meio que dentro do espaço mesmo, né? Frequentando os lugares para conhecer a população, conhecer o aluno de fato, convivendo. E eu vejo essa diferença, né, da distância do psicólogo, que talvez não, por estratégia, pela questão até da demanda alta, né? Eu não sei como é que vocês enxergaram isso. Eu me recordei de uma fala do psicólogo municipal, aonde ele disse que a gestão dele, né, quem está acima dele, não tem formação em psicologia. Então não entende o que é a psicologia escolar, não tem o domínio da situação. Já como ela é contratada de uma empresa, essa empresa tem os psicólogos, tem uma supervisão para trabalhar e para lidar diretamente com ela. Então, eu entendo que a diferença do trabalho para ser desenvolvido está justamente aí, na hierarquia, o que vem de cima. Se o que está em cima não entende como funciona a escola, como funciona a sala de aula, não entende para que serve o psicólogo escolar, no que ele vai atuar, porque daí o municipal entende nessa parte só desse suporte, como você citou, né, e não diretamente na atuação psicológica,
fica essa diferença, né? Fica faltando alguma Fora coisa. a frustração que você vê de um para o outro. Sim, De um estar exatamente. frustrado, está sempre atrás da cadeira, não atuando como ele gostaria, e a outra está atuando exatamente como deveria. Com um ânimo diferente, né? Voltava. Completamente Eu acho diferente. com abordagens diferentes, assim, porque foram muito diferentes a forma dele falar da psicologia escolar, como ele enxerga, ele sabe qual é a função dele, Sim. mas ele entende que ele tem um limite de falta de mão de obra. E ela já consegue desenvolver, ela tem um entusiasmo melhor com essa questão da psicologia escolar. Eu senti um desânimo nele, eu senti um entusiasmo nela. Né, até a tia da merenda lá um tempinho para poder conversar com ela, e é muito interessante ela em 6 horas ao dia, de segunda a sexta, ainda tirar esse tempo para com os funcionários e poder dar essa atenção, dar esse respaldo, esse acolhimento. Isso foi muito interessante. E ainda indo para as aldeias. Né? Lá também tem uma coisa. Tem aldeias que ela tem um atendimento, teve um problema muito grande com a etnia, né? Porque ela não é uma psicóloga indígena, então ela enfrentou um pouco de dificuldade com relação a isso, mas também está conseguindo criar vínculo, conseguindo se inserir nesse grupo, né? Devido às grandes quantidades que ela teve de gente para atender, mesmo assim ela conseguiu. Fora também a dificuldade de chegar às aldeias. Até porque o ideal era que a psicóloga fosse da aldeia, né? Isso. Ela está sendo uma substituta, né? Que ela tinha uma outra psicóloga que era indígena e ela fez a substituição. Vocês lembram daquele rapaz que ela mencionou na entrevista? Indígena? Que estava mal? Isso. Dormindo em sala de aula, então ela foi convocada para ter um cuidado assim mais cauteloso, de acolhimento, como ela mesma mencionou. Vocês lembram com as dificuldades, como que funcionava direitinho? Muito lindo nessa atitude dela. Ela citou que nesse caso, referente ao indígena ainda, eles têm o ensino até o Fundamental 2, que é o nono ano, dentro das aldeias. Então eles convivem só com aquele ciclo, só com aquelas pessoas, uma quantidade pequena, naquele mundo deles dentro da aldeia. Quando eles vão para o ensino médio, aí eles vão para a cidade, eles vão para fora. E aí tem um choque de realidade, né? De cultura, de tudo. Então, ela citou até que é normal que eles tenham esse primeiro impacto, a reclusão. Mas esse aluno específico se estendeu isso. E aí ela teve que fazer a intervenção de acolhimento e deu certo. E outra coisa interessante que eu achei foi a questão do acolhimento de luto, quando ocorre algum falecimento que gera um impacto naquela comunidade escolar, eles vão em grupo de psicólogos para trabalhar o luto e acolher aquela comunidade. O diferencial também da empresa terceirizada no município é totalmente diferente. O tato, né? Mesmo que a intenção seja a mesma, corre por vias totalmente diferentes. E tocando no assunto de terceirizada, né? O Clóvis fez a pergunta para a psicóloga sobre o valor salarial, que é interessante para quem, né, para a gente que está fazendo o curso e pretendemos, né, entrar nesse mercado de trabalho. Você poderia falar um pouquinho, Clóvis? Então, a média salarial acho que foi de R$4.000 por 6 horas semanais, diárias, e ela tem que fazer também pós as 6 horas o relatório do atendimento. Então ela fala que prolonga, mas ela faz em casa, ela consegue gerar esses relatórios na sua própria residência. Dentro do contexto geral, e o tempo de trabalho está satisfatório, segundo ela. E tem também a questão de ter, como a Michelle falou, uma coordenadora aí com essa questão de trabalhar essas abordagens, de como vai ser essas abordagens na escola. Então, essa coordenadora, que também é psicóloga, facilita muito esse trabalho aí no coletivo do grupo de psicólogos dessa empresa terceirizada que atua nas escolas estaduais. Diferente do municipal. Muito diferente. Mas não sei se vocês concordam comigo, eu acho que as duas entrevistas elas foram enriquecedoras para o nosso conhecimento, né? Mudou a nossa visão em alguns pontos sobre a psicologia escolar. Exatamente. Tinha uma visão completamente distorcida na primeira entrevista e na segunda foi muito enriquecedora. Tem outra palavra para usar. E o achado foi elas também trabalhar com a educação indígena. Eu achei também que foi um outro campo do qual a gente não estava nem pensando, e ela trouxe bastante dados bem interessantes para a gente aí, que é a questão também da antropologia. É isso, pessoal. Compartilhamos com vocês um pouquinho do que a gente aprendeu com essas duas entrevistas. Foi enriquecedor para a gente. Eu espero que tenha sido para vocês também.